Verdade. E aí, prof, tudo bem? Graças a Deus, Marquinho, estamos encerrando aí uma jornada, né? Nem fale. Me lembrei isso aí hoje. Apesar de... com o meu TCC. Para vocês, então, é um duplo fim, né? Não Nem está fale. só acabando o semestre, como está praticamente acabando o curso, né? Verdade. Parece que foi ontem. Nem fale. Que bom, né? Nossa, nem fale. É para isso, né? A luta, o sacrifício, para fazer as coisas darem certo. Com certeza. Nas dificuldades, tem que ir em frente, né? É. Ainda mais como essa, né? Vocês dão um ok para mim se a tela está aparecendo? Tá, professor. A tela do PowerPoint? Tá aparecendo. Tá jóia. Vou esperar só mais um minutinho, ver se alguém entra e eu já começo, tá, gente? Ok. Pessoal, se alguém mais precisar entrar, vocês vão admitindo para mim, fazendo favor? Sim, professora, pode deixar. Então tá bom. Então vamos lá. Gente, como eu falei para vocês, né, a gente conversou por WhatsApp, o nosso último assunto do semestre
é tecnologia de aplicação de herbicidas, né? Para uma maior aí eficácia de aplicação. E foi o tema da live que a gente assistiu junto em semana passada, né? Vocês tiveram uma aula com uma grande referência, que é o grupo Floss, né? Aquele rapaz era filho do Floss, que é escritor de livros, professor da Universidade Federal de Santa Maria, enfim, ele é uma sumidade, uma referência, né? E, assim, eu fiquei feliz da apresentação, porque vocês vão ver que muita coisa que vocês ouviram semana passada está aqui. Então, significa que a gente está antenado com a realidade, tá? O que vocês vão ver no começo, gente, vocês vão ver que eu falo de agroquímico de uma maneira geral, porque a tecnologia de aplicação, ela não está relacionada só com o uso de herbicidas, né? Ela está relacionada com o uso de agroquímicos, realmente. A questão das especificidades tem a ver com o alvo, né? Então, o alvo para nós, dentro da nossa disciplina, é a planta daninha. Então, aí, sempre que possível, a gente vai ser tendencioso, tá? Mas não é um conhecimento ilhado, quer dizer que vocês podem usar desse mesmo raciocínio para fazer o manejo com os outros produtos, tá? Então, é isso que eu chamo a atenção de vocês já nesse segundo slide, né? Então, assim, vocês têm que ter muito, muito claro qual é o alvo biológico que você precisa controlar, né? Se você conhece qual é o tratamento mais adequado e como realizar uma aplicação eficaz. Então, vamos entender, gente, para nós, o alvo é a planta daninha, né? Então, a gente tem que entender aí da fisiologia vegetal, entendendo que a planta é o alvo. O segundo ponto, lembrem que existem modalidades de tratamento de planta daninha, né? Então, a gente pode falar de pré-emergente, pós-emergente, a gente pode falar de tratamento no solo, assim como a gente pode falar de tratamento de parte aérea. Então, a tecnologia para as situações são diferentes, né? E aí a gente precisa associar o conhecimento do alvo com a ferramenta, né? Qual herbicida específico que eu estou usando, para a gente tentar otimizar esse conhecimento e fazer uma aplicação o melhor possível, tá? Então, eu coloquei ali para vocês, olha, a aplicação errada de produtos químicos é sinônimo de prejuízo para o produtor, né? Pois, além de gerar desperdício de produto, ele aumenta consideravelmente os riscos de contaminação, tanto das pessoas quanto do meio ambiente, que são aí um dos principais motivos que muita gente joga pedra no uso de agroquímico, né? Então, de uma forma geral, até 70% dos produtos pulverizados nas lavouras podem ser perdidos por uma deriva ou má aplicação. Então, gente, pensa que absurdo que é, dentro de 100% que você coloca no pulverizador, chegar apenas 30% no alvo, né? É muito desperdício, é muito dinheiro jogado fora. Então, a gente tem que realmente rever esses conceitos e trabalhar esse ajuste fino para a gente otimizar uma aplicação, tá? Aí vem fazer parte desse contexto dois termos que não são sinônimos, né? Que é eficiência e eficácia. Aí eu coloquei ali para vocês um texto para que vocês depois, se tiverem dúvida, vocês tenham para onde voltar, né? Então, eu coloquei para vocês, eficiência refere-se à quantidade de material que foi retido pelo alvo em relação daquela emitida pela máquina, né? Então, normalmente expressa em percentagem. Então, seria, gente, dentro do 100% que sai do bico, qual é a quantidade efetiva que chega na folha, né? Que chega no alvo. Já a eficiência tem a ver com a quantidade de produto que atinge o alvo, que é onde na organela específica ou na reação bioquímica específica onde o herbicida vai agir, né? Então, a eficiência tem a ver com o produto chegar na planta, o quanto que chega na planta. Eficácia tem a ver com o que ele chega na planta até onde ele alcança o alvo. Então, realmente, eles são termos distintos, tá? Então, eu coloquei ali para vocês, olha, muitas vezes o local onde o herbicida é depositado não é o mesmo onde ele irá agir. E após a deposição do produto formulado no alvo, ele deve movimentar até o local de absorção na planta por via direta, né? Ou por via indireta, caso seja, por exemplo, por banco de sementes, né? Então, causando aí um efeito biológico sobre a planta daninha.
Então, a relação entre o efeito biológico do produto e a quantidade de produto que atingiu o alvo é o que a gente define ou nomeia como eficácia de aplicação, né? E vamos entender, gente, que a gente precisa que isso aconteça para que o herbicida possa agir na planta e levá-la à morte, que é o objetivo, né? Herbicida, matar a planta. Então, assim, entenda que a gente falou de resistência antes de falar de tecnologia de aplicação. Então, eu tentei deixar claro para vocês que existiam várias coisas que a gente tinha que responder, e se tudo aquilo que a gente respondeu tivesse correto, aí sim a gente pensa em resistência, tá? Então, a aula de hoje é vocês fazerem parte desse checklist, né? Então, o que é importante você cuidar para ter certeza que o produto pode ter eficácia na planta e se ele chegou na planta, né? Para daí sim você descartar essas possibilidades e partir aí para resistência propriamente dita, tá? Então, eu coloquei ali, ó, tecnologia consiste na aplicação dos conhecimentos científicos a um determinado processo, né? Então, dessa forma, a tecnologia de aplicação de produtos fitossanitários nada mais é do que você empregar conhecimentos científicos corretamente, né? Então, a gente vai juntar tudo que a gente sabe a respeito de fisiologia vegetal, de arquitetura da cultura, de ecologia e manejo de plantas daninhas, da ferramenta herbicida que a gente está utilizando, e de tecnologia de aplicação, né, então, dos conceitos aí relacionados à máquina, ao pulverizador, a gente vai juntar tudo isso num pacote só, e isso é tecnologia de aplicação, né? Então, a gente conhece o alvo, a gente conhece o produto e a gente conhece a máquina, tá? O que nós vamos ver que a gente vai ter que controlar ou driblar é o clima, como sempre, tá? Então, eu coloquei ali para vocês, gente, outro termo que é diferente, e normalmente a gente usa como se fosse sinônimo, né? Que é pulverização e aplicação, né? Então, pulverização vem a ser o quê? O processo físico-mecânico de transformação de uma substância líquida em partículas ou gotas, tá? Então, vamos relacionar aí cara a crachá, né? Então, assim, vamos entender, gente, que dentro do tanque você vai colocar junto à água o produto, né, o adjuvante, a gente já vai falar a respeito disso, e ali ele vai estar sendo homogeneizado, né, através de rotação, né, vai ter um equipamento específico para isso, e aí ele vai sendo bombeado para a barra, né. Então, até o momento que ele está na barra, gente, nós estamos falando de um volume líquido, né? Então, ele passa a ser partículas de gota a partir do momento que ele passa pelo bico de pulverização, né? E isso é a pulverização. Então, é o efeito que a gente está enxergando ali na imagem, né? Então, na verdade, assim, é o que a gente não enxerga na imagem, é o que está passando pela máquina até gerar a gota, né? Então, o que a gente está enxergando, propriamente dito, é a aplicação, que é a deposição da gota sobre o alvo, né? Então, assim, na verdade, eles são termos que eles se complementam, né? Não que eles sobrepõem. Então, pulverização tem a ver com a parte líquida até virar gota e aplicação da parte de virar gota até chegar no alvo, tá? Aí, gente, eu comentei com vocês no passado que a grande maioria dos herbicidas usa a água como veículo, né? O que quer dizer isso? Que se eu colocar o produto puro na planta, provavelmente eu vou ter dificuldade em espalhar a dose correta dentro do tamanho da área, assim como pode gerar uma fitotoxicidade na planta, né? Então, a gente normalmente, para a grande maioria das culturas, a gente usa a água como veículo. Algumas florestais usam óleo, né? Mas a grande maioria é água. Então, a gente entende que esse produto, ele precisa ter uma relação com a água, né? E a gente sabe que alguns produtos têm como base ser mais oleoso, né? Ser uma emulsão. E aí a gente entende que existe uma relação entre água e óleo que elas não se misturam, né? Então aí a gente já começa a entender que eu colocar o produto em contato com a água muitas vezes pode não ser suficiente, né? Então eu vou ter que ou eu vou ter que usar uma formulação que seja compatível, que eu consiga diluir ela em água, ou eu vou ter que fazer uso de algum adjuvante específico para me auxiliar nesse processo, né? Para eu ter certeza que o produto que eu estou colocando dentro do tanque de pulverização vai chegar no alvo, né? E aí o que nós temos que pensar também, gente? Que a água,
principalmente quando ela está aí no tamanho de gotas, e principalmente gotas muito finas, ela fica muito vulnerável à evaporação, porque é um processo natural da água, né? Então, a gente entende que quanto mais quente tiver o dia, ou a hora daquele dia, mais vulnerável está a tua aplicação, né? Por quê? Porque a água pode evaporar, né? E a gente tem que pensar também que a planta também possui artifícios para dificultar a absorção. A gente já falou disso, né, quando a gente estudou a absorção de herbicidas. Então, eu coloquei ali de novo para vocês, né, a questão das folhas serem hidrófobas, né? Então, ter fobia à água, no sentido que elas podem ter pelos, que elas têm diferentes graus de serosidade e cutículas espessas, né? Então, a gente sabe que existe aí uma barreira que a água precisa driblar para conseguir chegar, que a gente entendeu no passado sobre a tortuosidade da água, né? Então, entendendo que a gente muitas vezes vai precisar de um adjuvante que grude, né? Que faça essa gota não escorrer, para que ela tenha mais chances de ser absorvida, né? Então, veja, gente, que nós nem começamos a aula direito, e olhe quantos obstáculos eu já estou apresentando para vocês que querem atrapalhar a aplicação, né? Então, entenda que aquele número que a gente falou lá atrás, do 70% perdido, ele é absurdo, sim, mas ele é explicável, né? Então, a gente realmente precisa entender esse conhecimento de hoje e aplicar para a gente reduzir aquele volume. Então, nesse slide aqui, gente, no número 9, eu estou trazendo para vocês uma fórmula sobre o tempo de vida da gota, né? Então, existem diversos pesquisadores que se dedicam só à tecnologia de aplicação. Tem artigos maravilhosos, eu recomendo muito que vocês leiam mais sobre o assunto, né? Então, vários estudos estudam justamente o tempo de vida de uma gota, para entender, para a gente já conseguir estimar do quanto que a gente pode perder em função do diâmetro da gota e da temperatura. Porque o diâmetro da gota a gente pode definir, tá? Depende da gente, é uma das partes que a gente faz na calibragem. Agora, gente, a temperatura, eu não tenho como alterar, mas eu tenho como escolher uma hora de dia menos quente, né? Então, existem trabalhos, eu estou trazendo um para vocês aqui, que ele tenta demonstrar um pouquinho disso, né? Então, percebam, gente, que nessa tabela, eu estou colocando aqui para vocês 3 diâmetros de gota diferente, né? Então, 50 milímetros, 100 e 200. E o pesquisador estudou 2 condições de ambiente diferente, né? Na primeira condição, uma aplicação realizada com 20 graus de temperatura e uma umidade relativa de 80%, né? E aqui ele traz uma relação para nós do tempo de extinção da gota versus a distância da queda, né? Porque nós temos que entender que o pulverizador, ele não está parado aplicando, né? Então, aquela gota, ela não está caindo direto na planta, ela vai ter um caminho que ela vai percorrer do momento que ela sai do pulverizador até a planta que ela vai atingir, justamente porque esse trator está em movimento, né? Então, perceba que diante dessa primeira condição, uma gota de 50 milímetros, né, ela leva 14 segundos para sua extinção e ela tem uma distância de queda de aproximadamente 12,7 centímetros, né? Já se eu trabalhar com uma gota um pouquinho maior, de 100 milímetros, o tempo de extinção dela passa a ser de 57 segundos e a distância de 6,7 metros. Se eu estiver trabalhando com 200 milímetros, o tempo de extinção passa a ser 227 segundos e a distância de queda 81,7. Então, perceba, gente, que quanto maior a gota, maior o tempo de extinção, mais tempo vai levar para essa gota ser extinta. Então, de certa forma, a gente vai ver que isso não pode ser uma regra, né? Mas é isso que a gente está entendendo com esse resultado. Aqui, o que ele está me dizendo? Que quanto maior for a gota que eu trabalhar, mais segurança eu tenho com relação à evaporação dessa gota, né? Se vocês olharem a condição 2, que aumenta 30 graus, aumenta para 30 graus, né? E apresenta uma umidade relativa menor, né? Ela está aqui com 50%, veja que o tempo de extinção em qualquer uma das gotas, do tamanho das gotas, ela diminuiu, né? A tendência continua a mesma. Quanto maior a gota, maior o tempo para ela extinguir. Mas
ela reduziu muito comparado com a primeira condição, né? Então, aqui a gente tem informação que o tamanho da gota varia, ela atinge diretamente o tempo de extinção e a distância de queda baseado nas condições ambientais, né? Então, as condições ambientais podem mudar o jogo, tá? Daí eu estou trazendo aqui outros dois termos, né? Que é regular e calibrar equipamento. Então, o que seria regular, né, gente? É ajustar os componentes da máquina às características da cultura, né? Então, por exemplo, ajuste de velocidade, tipo de pontas, espaçamento entre bicos, altura de barra. Já a calibragem tem a ver com verificar a vazão das pontas, né? Então, determinar o volume de aplicação, a quantidade de produto, né? Então, é o requinte da coisa, a calibração, né? Então, eu não posso trabalhar nem com equipamento desregulado, muito menos descalibrado, né? Se eu trabalhar com equipamento regulado, eu vou ter, por exemplo, o espaçamento entre bicos correto, né? Eu vou escolher... hoje tô enrolando a língua. Eu vou escolher um tipo de ponta correto, a altura da barra vai estar ok, mas, porém, o produto que efetivamente está saindo pelo bico não vai estar numa dose adequada, né? Ou, por exemplo, vai estar saindo doses distintas, porque eu não tenho homogeneidade na massa, né? Então, eu vou ter pontos da lavoura onde a aplicação vai estar mais concentrada, pontos onde ela vai estar menos concentrada. Então, isso tem a ver com calibragem, né? Então, efetivamente, realmente não são a mesma coisa, tá? Aí, gente, eu estou trazendo uma relação para vocês de adjuvantes. Então, adjuvante, ela é uma grande categoria, vamos dizer assim, que ela é um grande guarda-chuva, a qual abarca diversos tipos de adjuvantes, né? E eu tenho adjuvantes específicos para cada função. Então, eu estou trazendo aqui para vocês, né, exemplos de surfactantes, espalhantes, adhesionantes, umectantes, emulsionantes, dispersantes. Então, o próprio nome dele já está dizendo qual é a relação físico-química que ele vai facilitar, né? Então, muitas vezes, a gente não pode abrir mão de usar o adjuvante para a gente garantir, né, a questão da calibragem que a gente acabou de falar, de ter certeza que o produto vai sair na dose correta e vai conseguir atingir o alvo, né? Então, a partir disso, a gente entende, gente, que existe aí uma interação entre o produto e o pulverizador, né? Então, entre o herbicida e o pulverizador. Então, qual que é essa interação, né? Aonde que a gente enxerga ela? A gente enxerga no alvo a ser atingido, nas características do produto, da máquina, do momento da aplicação e das condições ambientais, né? E entendendo que nenhum desses fatores é isolado. Então, eu posso trabalhar as informações de maneira isolada, mas na hora que eu estiver fazendo essa aplicação a campo, vai estar acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Então, isso significa interação. Eu nunca vou ter um efeito separado, né? Então, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Aí eu coloquei aqui para vocês um slide chamado Importância da agitação da cauda, né? Então, veja ali, ó, o primeiro passo seria a gente trabalhar na regulagem, né? Então, saber se o sistema de agitadores ali está funcionando adequadamente. Então, normalmente, gente, você vai fazendo análises periódicas da máquina, justamente para você ter certeza que na hora que você vai precisar usar, ela não vai falhar, né? Que imagine o quanto que você está investindo nesse produto, já investiu na máquina, para chegar no momento da aplicação ela não funcionar, né? Então, você tem que se assegurar dessas regulagens e dessas revisões de maquinário, né? Então, antes de colocar a água ou o produto, verifica se o agitador está funcionando, né? E aí, acho que o Bigler deve ter trabalhado isso com vocês, e assim que possível, que a gente volte dessa quarentena, eu propus para ele, para a gente fazer uma visita numa dessas revendas de pulverizadores, para a gente ver essas questões em loco, né? Já que agora a gente não tem muito como fazer isso. Apesar do YouTube estar cheio de vídeos, é diferente vocês olharem e poder testar essa regulagem, né? Então, a literatura traz para a gente que a melhor rotação para trabalho, né, de aplicação seria de 540 RPMs, né? Então, isso é uma rotação específica, tá? Aí, outro fator que vai interferir, gente, é o tipo de formulação.
Então, a gente sabe que os produtos, eles não, os ingredientes ativos, eles são formulados de maneira distinta com relação à característica do próprio material, né? Então, eu vou ter produtos que estão classificados como pó molháveis ou suspensão concentrada. Então, realmente, ele é um pó, né? Diferente de um concentrado emulsionável, né? Que ele vai ser um líquido bem oleoso, né? Uma emulsão, propriamente dita, né? E ali eu posso ter outros tipos, né? Concentrado emulsionável, entre outras categorias de formulação, né? O que é importante vocês prestarem atenção com relação à formulação, gente? Que no momento do tanque, eu tenho que ter o último tanque como objetivo, tá? Se eu coloquei o produto no tanque, ele está com a rotação ligada, né? Se eu tenho o meu líquido separado, né, tanto ele mais claro em cima quanto mais escuro, por exemplo, o produto desceu e a água subiu, ou o contrário, o produto está boiando e a água está embaixo, né? Isso aqui vai me dar problema na lavoura. Eu posso ter vários tipos de problemas, gente, desde o entupimento de bico, que acontece muito com o produto em pó, né? Quanto eu posso ter aquilo que eu falei para vocês de uma diluição errada, né? Então, veja que se eu pego o primeiro tanque e eu saio aplicando, os primeiros metros que eu andar, eu vou ter uma solução mais concentrada, e quando chegar no final desse tanque, eu estou aplicando uma subdosagem. Então, veja assim, ó, aqui é uma super, né? No meio eu vou estar aplicando a dose correta, e no final eu estou aplicando uma subdosagem. Né? Se eu pegar o segundo tanque, é o contrário, eu começo com uma subdose, aí eu vou fazer o miolo correto, e o final da minha aplicação eu vou estar usando uma superdosagem, tá? Eu vou estar causando um problema em escala no campo para mim, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que dentro do tanque, né, essa cauda esteja homogênea, tá? Então, você não sai para aplicação sem confirmar essa informação, tá? Aí, essa parte estando ok, gente, entra em assunto uma questão voltada aos filtros, né? Então, os filtros, eles têm malhas diferentes, né? A malha tem a ver com o tamanho desses buraquinhos, né? E existem filtros recomendados para um tipo de formulação específica, tá? Justamente para evitar o entupimento, né? Então, no caso aqui de formulação pó molhável, existe uma indicação de pulverizadores com malha 80, né? Então, aí, para cada tipo de produto, eu tenho um tipo de filtro adequado, né? Então, dependendo do outro produto, eu posso ter malhas de 50, então ela pode aumentar ou diminuir, tá? Normalmente, gente, existe uma recomendação para isso, né? E sem falar da importância da gente estar fazendo a limpeza a cada aplicação, ou cada vez que você vai trocar ou reabastecer o tanque, né? Porque pense que você pode colocar muita coisa a perder por produto tá ficando o ingrediente ativo bloqueado ali no filtro, né? E você está aplicando mais água do que outra coisa. Então, é bem importante você ter atenção com relação a isso, né? Esse slide representa para vocês essa questão da diferença de malha, né? Então, para que existe, gente, esse filtro? A primeira condição de uso dele é ele filtrar impureza, né? Porque a gente sabe que muitas propriedades vão captar águas de diferentes locais. E aí eu posso ter águas mais, digamos, mais sujas, né? Que venham impurezas em função da forma que eu estou captando, ou do lugar que eu estou captando essa água. E aí, sem sombra de dúvida, que o produto, dependendo do tamanho ou da espessura da diluição desse líquido, pode estar brecando o produto também, né? Coisa que não é objetivo. Então, perceba que no primeiro exemplo que eu estou dando para vocês, quando eu uso uma malha muito fina e errada para o produto, na malha vai ficar tanto o produto, que é as bolinhas vermelhas, quanto as impurezas, que é os asteriscos roxos, né? Se eu olhar o segundo exemplo, eu tenho que seria uma malha adequada para o produto, né? Então, a gota está passando, as impurezas estão retidas, né? E passa o produto com a diluição correta.
No último caso, gente, se eu usar uma malha muito grossa, né, muito aberta, o que vai acontecer? Ela não vai servir para nada. A gota vai passar por ela e não vai reter o produto, mas também não vai reter as impurezas. Então, ela perde a função de uso, tá? Então, é mais um fator aí para que vocês prestem atenção, tá? E vocês viram ali na imagem, gente, e quando vocês verem ao vivo, vocês vão ver que ele é um filtro bem pequenininho. Então, para quem aí lava uma louça na quarentena, né, no isolamento, e a gente tem esses filtros ali na pia, você sabe que não precisa de muito para que esse filtro encha, né? Então, a gente tem que fazer essa limpeza a cada lavada de louça, ou às vezes até mais de uma vez. Então, imagine você estimar isso muitas vezes menor e fazer uma aplicação em hectares. Então, assim, não é excesso de zelo, gente, né? É capricho e profissionalismo. Você está fazendo um monitoramento de cada parte do teu equipamento, né? E a peneira é muito importante, tá? Aí a gente entra num outro item, gente, que seria o volume, né, de pulverização. Então, ele também tem a ver com essa questão de tornar a aplicação eficaz, né? Então, veja que a gente volta a falar do alvo, do tipo de ponta, das condições climáticas, da arquitetura da planta e do tipo de produto. Por quê, gente? Porque tudo isso tem interação, né? E aí, quando a gente fala de volume, a gente sabe que a gente pode trabalhar com equipamentos que conseguem comportar um grande volume de pulverização, e isso pode ter ou não a ver com a área que ele tem a capacidade, quantos hectares ele consegue pulverizar com aquele mesmo volume, até o que eu posso chegar no que a gente tem hoje de mais atual, que são os drones, que vocês já viram lá na Fazenda Escola, que ele tem um volume bem restrito, né? E aí a gente já chama de ultra baixo volume, né? Então, o que a gente vai entender? Que cada tipo de equipamento tem um volume coerente com ele, né? E aí a gente tem que ter noção de qual é a dosagem recomendada pelo fabricante em função tanto da fenologia da planta, quanto do estágio fenológico da planta daninha, né? E também entender esse volume de água que eu vou colocar. Normalmente, volumes maiores não tem a ver com mais áreas por hectare, mas tem a ver com o porte da planta, né? Para eu garantir um molhamento foliar adequado. E isso vai, gente, desde de hortaliça até árvores florestais e frutíferas, né? Aonde a aplicação, ela, vamos dizer assim, ela é mais difícil de ser realizada, né? Então, veja que eu coloquei aqui para vocês uma noção disso, né? Então, eu posso trabalhar de alto até ultra baixo volume, né? Vai depender do tipo da cultura que eu estou trabalhando. Então, se eu estiver falando de culturas de campo, né, que são aí as grandes culturas, normalmente alto volume seria acima de 600 litros por hectare. Já se eu estiver falando de culturas arbóreas, que são árvores, alto volume significa mais de 1.000 litros, né? E se a gente olhar a outra ponta, que seria ultra baixo volume, culturas de campo a gente estaria falando de menos de 5 litros por hectare, e culturas arbóreas de mais do que 50. Então, veja que o que fala muito alto aqui é a cultura, para a gente determinar o volume, tá? O próximo passo seria a gente fazer aí a calibragem com relação ao tamanho das gotas, né? Então, isso que vocês estão vendo por baixo, gente, é um papel específico, acho que eu já vou falar em outro slide a respeito dele, né? Então, ele é hidrossensível. Normalmente, ele é muito utilizado em experimentos, né? Mas ele não é difícil de vocês adquirirem. Acho que algumas lojas de maquinário agrícola na cidade até vendem esse papel, senão vocês compram pela internet. E você pode fazer testes, né? Na tua lavoura, para você confirmar aí o tamanho da gota que está caindo, né? Então, ele ajuda a gente a dimensionar o diâmetro médio, né, dessas gotas, que pode variar aí desde muito fina até muito grossa, tá? Extra grossa. Então, normalmente a gente entende que gotas grandes seriam gotas aí maiores do que 400 micrômetros, né? Então, veja que uma micra já é pequena, né? Mas ela seria a maior gota.
Então, o que elas têm de vantagem, né? Elas são menos arrastadas pela deriva, porque elas são mais pesadas, né? Então, elas apresentam também menos problemas de evaporação, que a gente já viu isso em outro estudo lá atrás, né? Agora, por outro lado, elas proporcionam uma menor cobertura de superfície, né? Por centímetro quadrado, porque realmente ela é maior. Então, elas possuem uma baixa capacidade de penetração na cultura e possibilitam o escorrimento, que é o que eu estou tentando mostrar para vocês nessa imagem que eu coloquei do lado, né? Então, uma gota grande é difícil de ser absorvida e fácil de ser escorrida, e a gente não quer isso, né? Então, a gente tem que pensar bem se a gota grande é nosso objetivo, né? Com relação a gotas médias, gente, então elas teriam aí nesse intervalo, né? Entre 200 e 400. Então, elas possuem características que são intermediárias às das gotas grandes e das gotas pequenas. Por isso que, na grande maioria das aplicações, elas acabam sendo a principal escolha, né? Porque, de certa forma, elas reduzem os erros, né? Os erros mais, vamos dizer assim, os mais grotescos, né? Então, ela não vai ser 100% eficiente, mas ela vai estar trabalhando num grau de eficiência maior, tá? E aí as gotas pequenas são menores que 200 microns, né? Então, elas são mais arrastadas pela deriva, justamente porque elas são muito leves, né? E possuem problemas com a evaporação, que a gente também já viu lá naquele estudo sobre duração da gota, né? Porém, o que elas têm de muito particular? Elas penetram muito facilmente na cultura, justamente por causa do tamanho, né? E aí a gente entende também que a possibilidade de escorrimento passa a ser bem menor, né? Porque ela não tem peso para escorrer, então aonde ela cair, normalmente ela vai ficar, tá? E ali do lado eu peguei uma foto do site AgroZap, tá? Para tentar simbolizar para vocês mais ou menos aí essa diferença entre tamanhos de gota, né? Então, o que uma gota representa? Então, o que eu quero dizer para vocês, gente? A gente sempre vai dimensionar o quanto daquele produto a gente vai jogar por hectare, tá? E dentro de uma diluição correta. Então, eu também tenho que saber o quanto de água que está caindo por hectare, né? Então, assim, o tamanho da gota fala com relação ao tipo, as características que eu desejo, né? Se a minha preocupação é deriva, eu tenho que fazer uma escolha. Se a minha preocupação tem a ver com eficiência e eficácia, a minha preocupação é outra, né? Se eu tenho as duas preocupações, então eu vou ter que ficar em cima do muro, né? Na gota mediana. Mas a dose tem que ser a mesma, tá? Então, isso a gente tem que deixar bem claro, tá? A questão é que gotas pequenas, elas estão mais espalhadas na folha, né? Então, isso também tem a ver, gente, com o seu produto é de contato ou sistêmico, né? Então, pense uma gota grande com produto de contato. Aonde ela não alcançar, ela não protege, né? Então, a gota pequena, já se ela for sistêmica, não tem problema nenhum, porque ela vai ser absorvida e vai translocar, né? E o contrário é verdadeiro com relação a gotas pequenas, né? Então, diante disso, gente, cabe a gente escolher quem vai fazer essa gota, que é a ponta de pulverização, né? Então, eu coloquei uma imagem aí para vocês de vários exemplos. Existem algumas marcas bem famosas com relação a isso, tipo a Tijet, né? Que é bem especialista, não é a única, né? Mas ela é bem especialista aí na fabricação de gotas. Eles dão treinamento, tem vários vídeos na internet, e até sugestiono vocês aí também a dar uma especulada, né? Então, ele não vai agir sozinho, né, gente? Ele faz parte de um conteúdo, de um conjunto, então ele trabalha em equipe, né? Então, vem a ser o corpo, a peneira, a ponta e a capa, né? E esse conjunto aí a gente chama de ponta de pulverização. Então, eu coloquei aqui para vocês um exemplo das características dessa gota aí atingindo o alvo, né? Então, veja que o que está fora aqui do cone principal é o que está evaporando ou tem tendência à deriva, né? E aqui no final vocês veem a relação aí do atingimento das gotas na planta, tá? Aqui está o esquema para vocês. Esse aqui eu tirei do material da Andef, se vocês precisarem, tá? Então, tá aqui o corpo, a peneira que a gente já estudou, a ponta, que é o que realmente vai produzir
o tamanho da gota, né? E aí por cima vem uma capa que a gente rosqueia aqui para deixar isso seguro, né? Então a gente tem que garantir que esse conjunto aqui esteja funcionando bem, tá? E aí a pressão da máquina, tudo vai influenciar também se esse tamanho de gota que a ponta pode proporcionar vai estar saindo de maneira correta, tá? E aí, gente, essas pontas, elas podem emitir esse volume de água de formas diferentes, né? Então, uma das formas é tipo leque, que eu tô representando para vocês aí na imagem, né? Também existem critérios para que a gente escolha o jato plano ou o leque, e tem graus de ajuste, né? Por exemplo, 110,02, que significa que o diâmetro, a angulação aqui vai ser de 110 graus. Então, existem várias especificações, tá? Para a gente poder escolher uma gota. Então, o que importa, primeiro para nós, é entender como que esse volume vai sair, né? Então, a gente tem as pontas jato plano, né? Que a gente chama de bicoleque, né? São uma das mais utilizadas, não significa única, mas elas não têm um tipo só, tá? Elas podem ter tipo padrão, uniforme, redutora de deriva, injeção de ar e leque duplo. Então, também existem escolhas, como se fosse uma categoria, né? E aí, eu vou entender, a partir disso, qual que vai ser o padrão de deposição dessa gota, né? Então, aqui ele está mostrando para vocês, as flechinhas vermelhas, qual seria o caminho da cauda, né? Então, perceba que nesse exemplo aqui, ela vai bater aqui, vai cair tipo cone. Nesse outro tipo aqui, ela já bate aqui e espirra. Então, existe realmente uma diferença técnica entre elas, tá? Nesse slide, gente, eu já mostro para vocês o jato tipo cônico e que ele pode ser de duas formas, né? Ele pode ser o cheio, né? Ou ele pode ser um tipo de jato que o interior dele é como se fosse oco, né? Então, ele espirra por fora, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês que seria o cone cheio e o cone vazio, né? Então, vazio por quê? Porque esse miolo dele aqui não vai estar saindo líquido, só em volta, né? Então, veja que aqui o padrão de deposição também é diferente. Então, é mais uma escolha que eu faço em cima da cultura e em cima do alvo, tá? Aqui eu já falei, né? Com relação a influências climáticas, gente, é lógico que existe vamos dizer assim, um ideal de condição climática, né? Então, veja que eu coloquei ali para vocês aqui embaixo que as condições limites para uma boa pulverização é uma umidade do ar de pelo menos 55%, se possível mais, porque vocês viram que isso tem a ver com o período de vida da gota, né? A velocidade de vento tem que estar entre 3 e 10 quilômetros, nem mais nem menos, né? Se possível, porque menos eu vou ter a deposição do ar na planta, né? Então, a camada limítrofe não vai deixar a gota atingir. Se eu fizer a mais do que 10 quilômetros, eu vou estar pulverizando para o meu vizinho e não na minha propriedade, né? Então, aí a deriva vai estar falando mais alto. Então, aí vai explicar para onde que está indo o meu produto, né? E temperaturas aí por volta de 30 graus, né? A gente sabe que na nossa condição aqui no sul, 30 graus não é uma média diária, né? É lógico que existe aí uma relação entre a temperatura, mas cada produto também vai ter uma relação mínima e máxima, né, gente? Onde você vai comprometer a qualidade da aplicação se a temperatura estiver muito fria ou muito quente, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês um exemplo voltado à velocidade do ar, né? Então, aí a velocidade do vento com relação ao tipo de gota, tá? Então, aqui ele vai falar com relação à descrição, né? O que significa essa quilometragem, mais ou menos como que eu conseguiria enxergar isso, né, visualmente, o aspecto dessa velocidade de vento, e qual que é a indicação para pulverização, né? Então, veja que ele coloca como pulverização não recomendável, né? Então, menor do que 3,2. Aqui, o ideal e aonde você deve evitar, tá? E a gente já sabe por quê, porque vai perder, né?
E aí, gente, dentro desse contexto, também conta o equipamento de pulverização, né? Então, a gente tem que entender se a gente está falando de baixa, média ou alta tecnologia associada ao equipamento. Então, a gente pode estar falando de um equipamento costal, como esse esquema que eu estou mostrando para vocês. Então, ele demonstra claramente, vamos dizer assim, o tipo de equipamento mais primitivo que a gente tem, né? Mais simples. Porém, não quer dizer que ele não precisa de regulagem, né, gente? Então, ele é um pulverizador reduzido, né? Então, o que você vai estar usando um acelerador para determinar a velocidade do trator, com um pulverizador desse, a velocidade está no passo do aplicador, né? Então, a gente só tem que dimensionar as características, mas toda a regulagem tem que ser feita da mesma forma, tá? Manutenção da máquina, enfim. E aí a gente entende que o volume que cabe dentro do pulverizador é menor, né, gente? E vamos entender que a gente fala de menor tecnologia com o uso desse equipamento, por quê? Porque a regulagem do passo do aplicador, ela tem que ser realmente regular, né? Outra, que quem vai dimensionar a pressão com que essa gota vai estar saindo é a alavanca de acionamento, né? Então, o aplicador vai ter que estar fazendo esse solavanco. E esse equipamento vai estar nas costas dele. Então, isso pesa. Então, a gente tem que entender que quando ele começa a fazer uma aplicação, ele está com o passo mais regulado, ele está menos cansado, tanto no braço quanto nas costas, né? Com o caminhar, o peso nas costas vai ficando menor, porém o braço vai ficar cada vez mais cansado, e ele tem que manter a mesma pressão, né? Então, é aí que a gente tem que tomar determinados cuidados para evitar que essa dimensão da gota realmente esteja regular, para a gente não estar usando doses distintas no começo ou no final, tá? Aí a gente também poderia ter, que eu não coloquei aqui, um equipamento costal, a CO2, que ele é mais simples do que o que a gente viu ali, mas normalmente ele é usado para pesquisa, porque o que ele vai conseguir succionar é o volume de uma garrafa de refrigerante, né? Então, ele serve para parcelas, né? Não vai servir para campo de maneira geral. Esse outro exemplo que eu coloco aqui para vocês, gente, é um outro tipo de pulverizador, né? Com volume um pouquinho maior, e ele tem uma linha aqui de vazão diferente, tá? Então, é usado para determinadas culturas. Da mesma forma que esse que eu estou mostrando para vocês. Ele é muito utilizado para culturas voltadas à citricultura, né, a frutíferas, a café, justamente por causa do tamanho do ventilador e como que ele vai conseguir fazer a deposição das gotas, né? Essa imagem já representa mais de perto uma realidade mais próxima da gente, né? E a gente sabe que dentro dessas barras também tem muita tecnologia diferente, né? Tanto na angulação quanto na deposição. Eu acho que eu não coloquei aqui para vocês, não lembro se eu baixei, mas nesses sites, gente, tipo Tijet, existem vários vídeos trazendo o que tem de tecnologia de ponta, para que você esteja fazendo uma aplicação mais perfeita possível, né? Inclusive com momentos onde você está fazendo o retorno, né? Para você não ter que parar a aplicação, você poder continuar fazendo e ter certeza que numa ponta não está havendo sobreposição e na outra ponta está ficando com uma dose menor, né? Então, a gente está com a tecnologia caminhando, às vezes, até mais rápido do que a gente, tá? Quer dizer que a tecnologia existe e a gente nem conhece, né? Outra opção, gente, seria as aplicações aéreas, né, via avião, né? E eu não coloquei para vocês aqui, mas encaixaria o que a gente tem de mais atual, digamos assim, que seria o uso de drone, tá? Aqui eu coloquei uma imagem para vocês, dando uma relação da calibração do pulverizador costal. Então, que a gente tem que dimensionar um tamanho de área para a gente poder fazer a calibração, para ele saber em que velocidade que ele tem que andar, né? E se eu estiver usando outros tipos de maquinário, essa calibração tem que existir da mesma forma, né? Quando eu consigo fazer numa bordadura, gente, ou na rua próxima à minha cultura, eu consigo trabalhar com essa regulagem mais correta, no sentido de relevo, né?
todas essas considerações que na hora é diferente de eu fazer essa calibragem numa área próxima do barracão, onde esse maquinário fica guardado, né? Então, quanto mais próxima da realidade, melhor. E aí, lógico, gente, que essa calibração eu vou fazer só com água, né? E aí tem que ter certeza que esse pulverizador está bem limpo para não ter problema de ter resquício de aplicações antigas e com isso está causando fitotoxicidade na cultura, né? Nesse esquema eu estou mostrando para vocês aí a situação da calibração do pulverizador com barras, né? E aí entra outra questão, né? Que é a gente saber o volume que está saindo, né? Então, esse teste aqui, assim, numa próxima oportunidade aí que a gente tenha de estar junto presencialmente, eu acho que seria muito legal a gente fazer essa prática, gente, independente de estar cursando a disciplina ou não, né? Porque eu acho que isso aqui agrega bastante para vocês. E se vocês tiverem treinamento, alguma coisa à disposição de vocês desse tipo aí, em revendas ou em cooperativas, façam, porque vale muito a pena, tá? A gente sempre aprende coisas novas. Então, essa técnica se baseia no quê, gente? Eu vou dimensionar através de um copo dosador, né? Quanto de volume está caindo de cada bico em um determinado tempo. Então, eu vou estipular se eu deixo 10 segundos, 30 segundos, enfim, uma conta que fique fácil para eu saber o quanto que está caindo por hectare, né? Então, eu tenho que fazer essas duas confirmações. O quanto que está caindo por metro no andar do trator, né? Que aí tem a ver com a velocidade do trator. E aqui é o quanto que está saindo por bico de pulverização, né? E quando eu faço esse teste com mais pessoas, onde eu tenho cada um segurando um copo dosador em cada bico, eu também consigo saber, gente, se os bicos estão todos regulados, porque não adianta eu fazer o teste só em um, né? E também para saber se esse grau aqui da angulação do tipo de bico também está correto, né? Se não está havendo sobreposição em alguns, e em outros está ficando afastado, então vai ter uma faixa da cultura que não vai estar recebendo o produto, né? Então, é bem importante eu fazer toda essa regulagem. Então, o distanciamento entre bicos tem muito a ver com o tipo de bico que eu estou usando, né? Por causa dessa angulação. Então, não existe uma regra única, né? Eu tenho que adaptar para cada realidade que eu precise, tá? Então, aqui eu estou mostrando aí para uma situação de árvores, né? Por exemplo, citricultura é assim. E aqui eu falo para vocês com relação à avaliação da pulverização, né? Então, é bem importante que a gente, em algum momento, eu sei que talvez a gente fazer isso a cada aplicação seria o ideal, para você ter certeza que qualquer que seja o produto que você está usando está caindo correto, independente dele ser inseticida, fungicida ou herbicida, né? E quando possível, que vocês tentem fazer o uso, por exemplo, de papel hidrossensível para ajudar vocês, porque quem vai te dar a certeza do tamanho da gota que está caindo é só esse tipo de teste, né? Então, ali no copo dosador, eu sei o quanto que está caindo, o volume total. Eu não estou enxergando o tamanho da gota efetivamente, né? Então, eu posso usar. Tem pessoas que usam, gente, pedaços até de cartolina, e dentro da calda você coloca alguma, tipo anilina de alimento, né? Corante de alimento na água. Para que quando você faça a pulverização ele caia na cartolina e marque. O problema é que tem papéis que escorrem ou o papel continua absorvendo. E aí ele não te dá uma noção do tamanho da gota real, né? Então a gente fala que não adianta fazer o teste a qualquer custo. Você tem que ter uma ferramenta ok para te auxiliar, né? Então, existe um papel de fotografia tipo Kodak, né? Então, eu coloquei aqui para vocês, se vocês porventura um dia precisarem. Então, seria um tipo de papel que você poderia usar aí com um corante simples, né? A forma mais utilizada, eu acho que mais prática também, seria com o uso do papel hidrossensível, né? Então, que é vendida aí pela Spray System, né? Então, aí você consegue enxergar o tamanho de gota. Eu chamo a atenção de vocês, gente, para que vocês verifiquem que o tamanho de gotas também não são tão homogêneas quanto a gente imagina, né? É lógico que se a gente olhar os extremos aqui, a gente vê que, por exemplo, aqui a gente não tem gotas grandes ou muito grandes, né? Mas se a gente olhar nos demais, você vê gotas muito pequenas, né?
Então, a gente tem que ter um entendimento também que existe uma tendência, mas que a tecnologia ainda não é perfeita, né? Então, a gente vai escolher uma tendência de tamanho de gota. Existem pigmentos, gente, que são fluorescentes. Se eu não coloquei o link aqui, eu já mando para vocês no grupo, tá? Na palestra do Floss, ele falou a respeito desse teste. Então, ele é uma câmara específica que tem uma luz ultravioleta, né? Então, o que você faz? Você mistura um pigmento fluorescente na cauda e faz a aplicação, tá? E aí, ou você faz a coleta de folhas, o ideal é isso, né? Você faz a coleta de folhas de diferentes partes da planta e você leva até essa câmera com luz ultravioleta para conseguir enxergar essas gotas. Então, assim, gente, pode ser alguma coisa até que... É lógico que isso é um equipamento, mas se você conseguir acesso à luz ultravioleta e a pigmento fluorescente, você consegue fazer um simulador em qualquer fazenda, né? E aí você consegue ter aí uma dimensão também dessas gotas, porque a olho nu é impossível a gente enxergar, tá? Aí existem parâmetros, gente, aconselhado por os 3 tipos de insumos diferentes que a gente usa no pulverizador, né? Então, veja que o herbicida sugere-se aí gotas de médias a grossas, que fiquem aí em torno de 20 a 30 gotas por centímetro quadrado, pensando que o herbicida é muito perigoso à deriva, porque, por exemplo, se você está usando de biotecnologia na tua área e está aplicando glifosato, pode ser que para a tua cultura não tenha problema nenhum, mas se der deriva no teu vizinho e ele tiver com alguma cultura convencional, vai dessecar a área dele, né? Então, isso pode criar diversos tipos de problema. Se você tem glebas com também tecnologias diferentes, né? Por exemplo, em uma você usa só GRR, na outra você não usa, você também pode ter esse tipo de problema dentro de casa. Então, existe aí uma relação, né? Uma referência que você pode seguir, tá? Então, de deriva a gente já falou bastante, né? Aqui eu estou mostrando um esquema para vocês também dos tipos de deriva que existem, né? Então, a gente normalmente relaciona a deriva associada ao vento, né? Que o vento vai carregar essa gota para longe. Aqui nessa figura eu estou mostrando para vocês a relação da evaporação, né? E aí veja que a literatura divide a deriva em endoderiva, exoderiva e endoderiva, né? Então, a endoderiva é o que aconteceria aí dentro da altura da própria planta, né? Como que essa gota vai estar sendo distribuída ali dentro, e a exoderiva realmente com efeitos mais externos, tá? Então, eu coloquei aqui a definição para vocês também, se vocês precisarem. E aí, o que pode estar ocasionando a deriva, né, gente? A gente já viu que é o tamanho de gota, né? Principalmente é muito pequena, né? As condições climáticas, né? Temperatura alta e umidade relativa baixa favorece, né, a evaporação. A gente tem uma outra relação com correntes de ar, né? Aí teria a ver com essa questão de ar quente e ar frio, para entender se o vento está vindo de cima para baixo ou de baixo para cima, né? Então aí ele pode estar movimentando essa questão de endoderiva e exoderiva. Então vale a pena a gente conhecer o assunto, né? Apesar que um dos efeitos que a gente não tem controle. A única decisão tua é aplicar nessa condição ou não, né? Esse slide mostra para vocês, então, um resumo, gente, de alguns tamanhos de gota e as potencialidades e as desvantagens delas, né? Então, como se fosse aí um grande resumo do que a gente conversou sobre tamanho de gota. Aqui eu estou mostrando, gente, as informações, aonde que a gente perde o produto, né? Lá no segundo slide a gente falou que pode perder até 70% da cauda. Então, aonde que estão as fontes para a gente regular? Então, assim, a gente já viu lá no passado que se o produto tem fotodegradação, eu tenho que incorporar, né? Porque senão ele vai fotodegradar e aí eu vou perder. Eu posso perder até mais do que 70%, né? Se o produto é líquido e ele vai ser absorvido via foliar, eu tenho que pensar nas características de absorção, né? Entender se ele vai ser volatizado,
a deriva pelo vento, né? Outra condição, dependendo do relevo, é o escoamento superficial, que aí, dependendo também da localidade da fazenda, pode atingir recursos hídricos, né? Que a gente sabe que isso é um pepino. A gente já falou lá no passado que também os produtos que chegam no solo, eles têm uma meia-vida, que a gente também pode calcular. Então, que é um momento, um tempo que esse produto vai levar para ser degradado no solo, e dependendo do quanto de profundidade que ele possa atingir, gente, mais grave vai ficando a situação, né? E aí eu tenho que entender que, com relação a herbicida, eu tenho problemas com relação a residual, né? Então, assim, ele fica no solo, ok, o meu alvo era a planta, não atingiu a planta, né? Teve várias gotas que atingiram o solo, né? Principalmente quando eu estou com culturas que ainda não fecharam a linha, né? Então ela vai cair muito na entrelinha. Primeiro que se o meu alvo é a planta e eu atingir o solo, eu estou perdendo, né? Segundo, que se ficar muito tempo no solo, esse produto pode chegar a dar residual para uma próxima cultura, né? Porque tem produtos que têm meia-vida superior a 150 dias, né? Então, aí ele ultrapassa um ciclo de vida da cultura. E aí pode ser que eu faça a semeadura desse material no solo e a semente não germine, porque ela foi morta pelo herbicida, né? Porque o herbicida ainda está vivo ali no campo, né? Está ativo, digamos assim, vivo só se ele fosse um ser vivo, mas acho que deu para vocês entenderem a intenção, né? Então eu tenho que levar todo esse contexto em consideração para realmente dimensionar e reduzir os erros da aplicação, né? Essa tabela que eu coloco aqui para vocês é também uma sugestão aí com relação à umidade relativa do ar, né? E as temperaturas. Então, diante de qual temperatura, aonde que eu tenho mais chances de sucesso e aonde que eu vou ter insucesso, né? Então, veja que o insucesso está baseado aqui com temperaturas, aliás, com umidade relativa muito, muito baixa, né, de 10%, e à medida que a temperatura vai aumentando dentro dessa umidade baixa, pior vai ficando, né? E o contrário é verdadeiro aqui, né, gente? Veja que com uma umidade relativa de 40% até 90%, em temperaturas amenas eu vou ter tranquilidade de aplicação, mas ao passo que a temperatura vai aumentando, eu tenho que trabalhar com umidades relativas maiores. Ah, professora, mas eu não posso escolher, não posso perder o time, o tempo não está colaborando. Ok, eu entendo, gente. Mas aí também entenda onde que você vai estar perdendo, tá? Porque não é 100% do produto que vai estar atingindo o alvo. E aí isso pode dar falha na eficiência. E isso não é resistência, tá? Então a gente tem que prestar atenção a isso. Isso é falha de tecnologia de aplicação, tá? Quando a gente faz tudo certo e o produto não funciona, aí que a gente vai pensar em resistência, tá? Então aqui tem mais um slide para vocês, associando aí a velocidade do vento com o caminho da gota, né? O movimento que ela faz até conseguir cair. Aqui apareceu de novo. Tempo de vida também já coloquei lá. Esse slide aqui, gente, representa para vocês alguns tipos, né, de bicos aí, também associado à pressão do trator. Então, o que seria o ideal, tá? Então, só para enfatizar para vocês que quando vocês fizerem a aquisição dessas pontas, vai vir essa informação para você, ou você tem acesso a elas no site, tem encarte disso. Essa figura que eu coloco aqui para vocês, gente, é mais ou menos para vocês terem noção do que seria o indicado, dependendo do momento que você está fazendo a aplicação do herbicida, né? Então, se eu estou fazendo uma aplicação de herbicida pré-emergente, o tipo de bico mais recomendado é o tipo leque, né? Se o produto for pós-emergente, mas de contato, é melhor que eu use o leque ou o cheio, né? O vazio, aquele buraco que fica dentro, vai fazer falta para mim, porque o produto é de contato, ele não vai translocar, né? Já se o produto for sistêmico, o leque é bom, mas os cônicos são excelentes, né? Então, aí qualquer um deles é excelente. Por quê? Porque ele vai translocar, né? E aqui tem indicação aí para outros produtos, se vocês precisarem. Densidade mínima de gotas a gente já falou no passado. Acho que diâmetro de gotas, acho que já ficou claro também, né? Que o tamanho da gota tem relação com o número de gotas, né?
Essa aqui, gente, eu tentei achar um vídeo para mostrar para vocês, mas não consegui, tá? Então, existem alguns treinamentos que a gente recebe com relação à tecnologia de aplicação, que o técnico, digamos assim, né, o treinador, ele tem um material de acrílico, como se fossem várias canaletas, tá? Eu não sei se vocês já viram isso, eu não consegui achar nem foto e nem vídeo no YouTube para mostrar para vocês, mas eu queria, tá? Aí o que acontece, gente? Dentro dessas canaletas, a partir do momento que a gente está fazendo o teste lá no pulverizador, ele vai estar coletando o que vai estar caindo de volume dentro desse vamos dizer assim, desse equipamento, tá? E como ele é de acrílico e transparente, a gente consegue, e ele é gradual, né? Então a gente tem como saber o quanto que está caindo e se está caindo regular, tá? Então a gente vê claramente se vamos dizer assim, a água, né, a cauda, ela está regular ou se ela está irregular, né? Então o que a gente quer é essa primeira situação, né? Que normalmente ela está associada a bicos novos, porque eles não podem ter erro, né? E também há uma calibragem bem feita, né? E aqui ele está mostrando para vocês, através de coeficiente de variação, né, o quanto que bicos desgastados ou danificados vão fazer você perder, né, e o quanto desigual que isso vai estar caindo na lavoura. E aí, dentro desse equipamento, a gente consegue ver se existe essa oscilação, né? Então, às vezes, a oscilação é porque a gente não fez a regulagem. Então, você faz o teste, se você verifica que dá desse jeito, você faz a regulagem aqui e faz o teste de novo, né? Se continuar essa variação, gente, é melhor você trocar o bico, né? Porque se você não trocar, vai sair mais caro uma aplicação irregular que você vai estar fazendo, tá? Então, assim, se o bico estiver entupido, também você vai conseguir perceber, né? É um teste muito bacana de ser feito, tá? Com relação a isso aqui, a gente também já conversou. Com relação ao vento, eu já mostrei um esquema para vocês, mas está aqui é um resultado de pesquisa também, se vocês precisarem, né? A gente já falou da fumaça lá atrás. Bem, gente, com isso, a gente encerra o assunto que a gente estava devendo, né? E aí fica para a semana que vem só os seminários, tá? A gente já estourou a nossa carga horária de aula, então se vocês quiserem mandar os seminários para mim via WhatsApp, né? Porque daí todo mundo tem acesso ao material, ok, tá? E se vocês quiserem fazer a apresentação para mim, a gente se encontra semana que vem nesse mesmo horário, né, nesse mesmo local, e vocês fazem a apresentação. E a gente vai ter um papo sobre o que vocês produziram, tá? Só uma dúvida, então não é obrigado a apresentar? Não, eu quero que vocês... É que, na verdade, eu pedi para vocês fazerem um vídeo do seminário, né? Aí, para você não apresentar, tem que aparecer a tua voz no vídeo, tá? Sim, entendi. Eu não quero só o PowerPoint, eu quero a apresentação, eu quero você apresentando. Tá, e daí, tipo assim, pode ser só um do grupo, não, a senhora quer que todos falem? Não, pode ser só um do grupo. Tá. Mas se vocês quiserem deixar para fazer a apresentação para mim, gente, ok, tá? Não tem problema nenhum, eu vou estar à disposição. Oi. Eu mandei uma foto no teu WhatsApp, dê uma olhada no equipamento que você estava comentando agora, por último. Tá, deixa eu olhar aqui. Se for isso que você estava falando... Tô baixando, só um minutinho. Olha, os que eu fui treinar não é igual esse, mas ele vai ter exatamente a mesma finalidade. Só que esse daqui, ele trabalha na horizontal, né? Você coloca ele embaixo do bico. Esse outro que eu mostrei para vocês, você trabalha com ele na vertical. Então, você deixa ele de pezinho, assim, ele é bem estreitinho também, como se tá... Só que o teu ali parece que é de... Não sei se é de madeira, ou é a cor do plástico, né? Esses que eu fiz treinamento... Esse que eu fiz treinamento, ele é totalmente de acrílico, né? E até não deve ser um negócio difícil de você reproduzir para treinar teus agricultores, né? Acho que é um diferencial aí para vocês. Quando eu tive aula na UEPG, a gente teve aula com esse equipamento, mas eu lembro que era um só. O professor nem deixava a gente encostar a mão. E há algum tempo atrás, eu fiz um teste pela Syngenta. Eu fui fazer um curso
esqueci o nome do curso, mas enfim, era sobre agroquímico, né? E aí dentro disso a gente ganhou uma maleta, que até eu ia levar para as aulas com vocês, está aqui em casa, que mostra o teste hidrossensível, traz um calibrador, tudo para a gente estudar essa questão. Mas a gente não tem esse equipamento que faz essa avaliação para saber se todos os bicos estão ok. Mas se você puder dividir com o pessoal da tua sala aí essas fotos, tenho certeza que ela tem a mesma serventia, só que o equipamento não é idêntico, tá? Mas é isso daí. E aí eu queria saber, gente, se ficou ok, se vocês viram que fechou com a apresentação do Floss semana passada, se vocês têm alguma dúvida que eu possa ajudar. Não sei se eu falei muito rápido. Professora, eu não sei se é que eu cheguei um pouquinho atrasado, não sei se você falou alguma coisa sobre a aula prática, né, que foi passado para nós ontem, que os professores iam fazer a tratativa individual. Eu não sei se você já falou alguma coisa no começo da aula, ou se não vai ter, né, por nossa... E outra dúvida também, eu lembro que a professora Adriane falou ontem de noite que a turma de manhã, eu acho que eles têm a tua disciplina modelo professor. E daí, à noite, eu acho que outro modelo ou é o mesmo? Ela blended. De manhã, ela é uma AMI, então eu dou 3 horas de aula para eles, né? E à noite, para vocês, ela é uma blended, então ela é de 1h30, tá? O que eu falei com a Adriane, Helder, é que, assim, se vocês somarem a carga horária prática, a gente quase totalizou ela com aquela aula prática na fazenda, que a gente fez a coleta das informações para o banco de sementes e para o gabarito, lembra? Eu lembro, eu estava operado, não pude ir, mas eu lembro. Então a gente ficou uma manhã na fazenda, né, fazendo essa análise, identificação das plantas, enfim. Aí teve o dia de campo que eu pedi também para vocês irem na barraca que eu trouxe o Mário para conversar com vocês, lembram disso? Né? Então ali também tem uma carga horária imposta. Mas assim, Helder, por mais que a gente tenha concluído a carga horária, existem outras práticas que eu gostaria de fazer com vocês, tá? A questão é o seguinte, se a gente deixar alguma carga horária em aberto agora, essa disciplina não fecha para vocês até que essa prática seja executada, tá? E aí vamos entender o seguinte, que o que faltou para vocês foi realmente ver alguma coisa com relação à tecnologia de aplicação, né? E aí, para a gente fazer uma aula prática nesse sentido, seja na fazenda ou seja numa revenda, que eu acho que seria mais interessante, a gente teria que realmente voltar da pandemia para eles receberem a gente, né? Porque pensa como é que eu vou pedir um favor para alguém nos atender e mandar para eles grupo de 5 em 5 alunos, tá entendendo? Porque eu tenho que garantir a segurança de vocês, que vocês não fiquem muito próximos, que vocês estão, não sei se vocês estão acompanhando a televisão, mas só aqui em Ponta Grossa hoje chegou a 50 casos. Então eu tenho muito receio pela saúde de vocês, sabe? Isso aí também a gente entende, né, que até mesmo porque, certo, deve ter pessoas que iam se indispor a participar dessa aula, né? Por questão de... assim, só quero que vocês entendam assim, a nossa disciplina é blended, a gente cumpriu a carga horária, tá? Somando o dia de campo e a prática que a gente fez na fazenda, né? Mas independente disso, eu quero fazer mais práticas com vocês, e eu me disponho a fazer. Só que eu acho que a gente tem que trabalhar com segurança. Então, assim, vocês têm mais um semestre com a gente, né? Então, vamos esperar passar essa pandemia, vamos ver se em agosto não der, a gente marca setembro ou marca outubro, mas a gente faz uma prática com relação a isso. Se vocês toparem, eu topo. Não dá boa. Na verdade, agora é difícil de alguém querer receber alguma visita. E assim, gente, se vocês lembrarem, o Galo tinha preparado uma área que... só que ele tinha que apresentar para o pessoal da empresa antes de apresentar para a gente, né? E eu tinha pedido um ensaio de competição para ele, para a gente avaliar na Fazenda Escola. Então, eu já previa estourar a carga horária com vocês, mas porque eu entendo que isso é importante para a vida profissional, né? Eu acho que é o meu legado como professora. Só que, assim, diante da pandemia, a gente acabou perdendo todo o campo que o Galo preparou, né?
Porque herbicida você tem que avaliar residual. Então, se vocês lembrarem, eu até disse que eu ia sacrificar vocês, porque para a gente fazer o teste de comparação de herbicidas, a gente teria que ir na fazenda 4 semanas seguidas, né? Para a gente fazer a avaliação de 7, 14, 21 e 28, para ver o pico e aonde que o herbicida começa a cair, né? Só que em função de tudo isso, fugiu do nosso alcance, né? Então, assim, entenda que eu me sinto muito responsável em querer dar mais para vocês, gente. Só que eu vejo que eu acho que não adianta a gente sacrificar a disciplina, porque primeiro que a carga horária foi cumprida, e segundo, porque ela ficaria em aberto. Eu acho que isso não é interessante para vocês, né? Não, né? Então, assim, gente, o que eu queria chamar mais a atenção de vocês, tá? Eu pedi o seminário para vocês com relação à aplicação, né, do manejo nas culturas, né? Então, a gente fez o sorteio lá no começo, tudo. Por isso que eu enfatizo que vocês mandem o link da gravação de vocês no grupo, tá? Para que todo mundo tenha acesso à informação. Porque qual que é a minha preocupação, gente? A nossa disciplina é blended. Então, vocês vão fazer uma prova que não é minha, tá? E eu quero que vocês se saiam muito bem. Então, eu acho bem importante que vocês estudem pela apostila, né? Vocês já são macaco velho, sabem como é que as coisas funcionam. Então, estudem pela apostila. No futuro, se vocês precisarem de alguma outra informação minha, eu estou à disposição de vocês. E se vocês quiserem, eu posso disponibilizar para vocês o assunto com relação a essa aula que eu estou dando para o matutino, né? Então, para o matutino, essa semana eu dei a manejo na cultura da soja, feijão, milho, algodão e arroz, tá? Na semana que vem, com eles, eu vou fazer sobre as culturas florestais, né? As perenes. Então, também eu tenho o link dessas aulas gravadas. Se vocês quiserem, eu passo para vocês sem problema nenhum, né? Mas enfatizo que a prova não é minha. Então, vocês levem com bastante responsabilidade estudar pela apostila, lá pelo livro didático, para vocês fazerem a prova. Certo, professora. Certo? Fechamos com chave de ouro, gente? Chave de ouro não, né? Fazer o quê? Mas ficou bom. Então, tá Professora, você sabe quanto tempo vão dar para a prova? Não sei, Thiago. Mas eu imagino que não vai ser um tempo menor do que já foi, né? Você acha que vão deixar 12 horas aberto? Eu acho que sim. Porque, primeiro, pela questão de sobrecarga do AVA, né? Porque não só a faculdade inteira vai estar fazendo prova, como o Brasil inteiro, né? E aí também entendendo que os alunos, tem alunos que, muitos, né, estão trabalhando ainda, em diferentes, vamos dizer, com diferentes atividades, né, mesmo de vocês, veja quantos de vocês que efetivamente parou, né? Efetivamente ninguém parou, né? Na verdade, parou um pouco de viajar, porque não recebem mais. Parar, ninguém parou. E tem gente que está trabalhando em horários diferentes, né, Thiago? Porque muita gente foi demitida. Então, assim, tem um monte de porquês que eu acho que eles vão deixar um período relativamente bom para vocês fazerem a prova, né? Mas eu acho... Vale sim. Eu acho assim, vai vir mais informação para vocês, né? Eu vi que a Adriane postou alguma coisa no nosso grupo agora, mas eu não consegui ler, que é com relação, acho que a confirmação que as provas vão acontecer efetivamente nas datas previstas, né? Se eu não me engano, foi isso. Mas eu não vi nada específico ao tempo de prova, né? E também eu acredito que eles vão ter que comentar alguma coisa com relação às tentativas, né? Porque tem alunos que estão em áreas rurais ou muito longe, com um sinal ruim, a internet pode cair, daí se a pessoa fizer a prova numa tentativa só, ela pode perder tudo, né? Então, eu acho que vai vir mais informações para vocês, mas eles devem estar organizando uma informação meio que global para soltar para os alunos, né? E, às vezes, essa informação vocês sabem antes da gente, porque eles já colocam no portal do aluno. Certinho?
Certo. Então, gente, qualquer coisa a gente continua se comunicando pelo grupo, tá bom? Agradeço esse semestre com vocês, foi um prazer estar de volta. Que pena que a gente está terminando ele à distância, mas estamos juntos. Tá bom, até mais, professor. Tchau, gente, bom restinho de semana. Pra você também.